Bom dia, amigos, que todos estejam em grande paz. Sejam bem-vindos ao canal, os amigos já inscritos e os que estão chegando nesse momento. Por favor, inscrevam-se no canal. Amigos, eu vou falar hoje um pouco sobre as diferenças entre o senso filosófico e o senso comum, pois estou aqui prestando um serviço ao Altíssimo e por isso tenho de explicar e levar sempre uma vez mais essa aclaração. Não é uma tarefa fácil que um filósofo tente se comunicar com a população em geral, pois a população em geral está seguindo uma falsa base, como deixei bastante claro no vídeo de ontem. Então, essa falsa base é o que se chama senso comum, onde todos passaram a segui-la e perderam a lembrança de que existem instâncias superiores a serem atingidas, ficando todos detidos nessa base falsa. E isso repercute em vários níveis, pois quando falamos que o ser humano está detido na sua particularidade, quando falamos que a partir da rebelião inicial descrita no Gênesis bíblico, o ser humano decaiu e passou a ser detido numa dimensão, praticamente uma prisão, onde está detido numa prisão particular e onde originou-se também o ego pessoal. Isso está ligado a essa falsa base. Essa base, ela não está apenas nos dias atuais, ela é uma espécie de guerra cósmica que acontece desde a aurora dos tempos, quando foi feita essa divisão entre o bem e o mal, entre essas forças que permeiam o universo e que sempre têm lutado pela supremacia do ser humano. Então, não é de hoje que a dominação do que chamei dos senhores da guerra, aqueles que lançam mão de artifícios de violência para dominar outros seres, seus semelhantes, não é de hoje que a ação desses seres tem sido empreendida. E ocorre que, quando nós falamos em filosofia, nós falamos numa atividade de ressubida ao reino do que está além desses jogos de guerra e desse nível de disputa e competição intelectual ou mesmo física, bélica, que impera em nosso mundo. Então, o reino filosófico, ele pode ser identificado com aquele reino primeiro, de onde tudo surgiu e que nós, com grande esforço, podemos acessá-lo novamente. E dessa forma, quando alguém acessa o reino filosófico verdadeiro, apenas começa uma missão, um desafio de poder comunicar-se com
os seus semelhantes que estão no reino bélico, ou no chamado senso comum, ou no reino dos senhores do mundo, ou dos senhores da guerra. Então, todas essas dimensões, que são basicamente duas dimensões, estão entrecruzadas. Elas estão todas no ar, vamos dizer, estão todas disponíveis à consciência dos seres humanos, ou à sua inconsciência, pois o ser humano esteve e tem estado decaído ao nível secundário de ser, sob o domínio da guerra, da violência e de aspectos secundários, belicosos, de competição, e não tem subido àquele reino onde está realmente a inteligência, o discernimento, a reescolha, o renascimento, a reentrada ou a relembrança, ou, se preferirem ainda, o reino de Aletheia, o reino do não esquecimento. Aletheia é a palavra que os gregos usavam, alguns filósofos, para nos dizer do reino da lembrança, do reino de paz, onde estão os senhores da paz, onde estão os seres inteligentes. E, ao contrário de Aletheia, nós temos o conceito de let, que é esquecimento, que no nosso português aqui chegou como letargia. Então, a palavra letargia, que a gente traduz como indolência, preguiça, moleza, essa letargia significa também o esquecimento daqueles reinos celestiais, que é onde está a nossa maior inteligência e a nossa liberdade como indivíduos. O reino da letargia nos coloca imediatamente como sujeitos domados e inconscientes de um reino secundário, que é o reino dos senhores do mundo, que é o reino dos senhores da guerra. Então não estranhe que toda a história humana está toda interconectada. Quando um ser da dimensão de um Cristo chega a essa terra e diz: meu reino não é desse mundo, apontando para as estruturas bélicas que o prendiam, para as estruturas violentas que o açoitavam, estava justamente querendo dizer que ele era um filósofo, que ele estava ligado às estruturas superiores da inteligência e não essas estruturas inferiores de competição, guerra, violência. Então, por ser um tema bastante amplo e que contém toda uma interligação conceitual, não é fácil expormos essa palestra de uma maneira unitária, ou que seja feita uma expressão resolutiva e acabada de todo esse conteúdo, pois, como tenho dito, todas essas dimensões estão entrecruzadas. A filosofia superior é a mesma religião superior. Não tem nenhuma diferença. Talvez uma pequena diferença de linguagem, mas a inteligência é a mesma. O acesso ao reino superior dos senhores da paz, que tenho citado o Senhor Cristo, o Senhor Buda, o Senhor Krishna, os grandes iluminados que tentam aclarar nossa inteligência, e os recebemos e recebemos suas mensagens no reino da competição, no reino da mente, e fica bastante difícil
para esses senhores grandes professores acessarem a nossa pequena inteligência, pois nós estamos hipnotizados pelos senhores da guerra e os senhores do mundo. Então, essa é a grande dificuldade. E por isso digo que somente pelo Altíssimo estou aqui a continuar pronunciando essas palavras e tentando fazer clareza a respeito desses temas, pois se depender da recepção da população, nós desistimos em 15 dias, pois todos estão muito ocupados em seus cargos, funções e encaixes no chamado esse mundo. E esse mundo não é o reino da suprema inteligência, mas é o reino de uma pequena inteligência que, comparada à inteligência dos grandes instrutores, é algo realmente vergonhoso. Então, eu sempre tenho que lançar mão de artifícios para facilitar esse entendimento. E já fiz vários desenhos tentando explicar tudo isso. Vejam, é bastante difícil falar do reino superior, do reino que está acima, para seres que estão presos no reino médio, no reino dos senhores da guerra, pois esses seres não entendem. Eles acham que a linguagem se basta a esse reino, e isso não é verdade. Existe linguagem para o reino superior, e esse é o esforço que estamos fazendo aqui. As pessoas que estão condicionadas pela imposição da lei comercial, elas acham que não existem outras dimensões, ou então elas acham que isso está para além da morte do corpo. Não é assim. As dimensões superiores estão acessíveis todo o tempo. O problema é que o senso comum se nega a acessá-las, se nega a acessar inteligências maiores e preservando suas detenções no ego, seus limites, defendendo essas cadeias e ficando aliados a estruturas dos senhores do mundo e não ouvindo os senhores da paz. Isso tem se repetido por muitas eras e, não obstante, quando vêm pessoas que têm a inteligência filosófica verdadeira, que realmente têm o acesso ao nível superior, é impossível que não levemos a mensagem novamente e que não tentemos nos comunicar com nossos semelhantes, pois são nossos semelhantes, apenas estão completamente alienados às estruturas do mundo e deixaram de compreender a inteligência suprema. Acham que podem portar-se em suas pequenas inteligências sem dano algum, mas esse dano ele aparece logo mais, pois esse dano é a morte e o desperdício da energia vital quando os seres escolhem estar a serviço dos senhores do mundo e se colocam à sua sombra, e isso é bastante grave. Embora os seres egóicos que estão à sombra dos senhores do mundo, não lhes importa esse feito que, olhado aos olhos dos que podem ver realmente, é um ato muito feio, é um ato covarde e insano. Mas para esses seres está tudo bem, as coisas são assim mesmo. Ora, todos estão seguindo a isso, eu vou seguir também, que mal há, não é? Pois é, esse é o mal que fazem os inconscientes ao mundo e não percebem o que fazem. Estão colaborando com as cadeias de todos
e se negam a participar e contribuir para os que estão puxando a consciência para cima e não mantendo a inconsciência no mundo inferior. Essa terra tem sido, portanto, o reino inferior, o verdadeiro inferno a céu aberto, por causa da participação de todos e quando todos se negam a compreender o que dizem os profetas e os que dizem os filósofos que realmente têm acesso ao nível superior. E para eles está tudo bem. Sendo inconscientes, não percebem o que estão fazendo, contribuindo e sendo um elemento negativo para somar no lado negativo. Estão à sombra do lado negativo e não estão do lado do Cristo, nem no lado de Senhor Buda, nem no lado do Senhor Krishna. São apenas seres adormecidos que se negam a acordar. Então, é sempre um desafio fazer clareza sobre esses níveis e tentar comunicarmos-nos com os seres que estão à sombra do mundo, que estão ligados ao sistema, que estão dando sua energia ao sistema e não aos profetas da paz. Eles perderam a noção da gravidade do que fazem, eles perderam a noção de que a escolha de cada um constrói o mundo e vai construindo o resultado dessa guerra cósmica e celestial. Perderam completamente a percepção inteligente de que tem estado à sombra de seres que não têm luz. E assim se tornaram carvões apagados, na espera de algum dia se incendiarem novamente, se iluminarem novamente. Mas enquanto se negam a receber as mensagens e se negam a colocar o processador interno, a inteligência para funcionar, a esperança para isso é muito baixa e muito pequena. E, no entanto, eu, como servidor do Altíssimo e dos profetas da luz, e que escolhi o caminho dos senhores da paz, não posso fazer senão continuar a levar essa mensagem adiante e levar adiante o detalhamento de toda essa situação, na esperança de que encontremos seres que estão dispostos a mudar de lado e passar a seguirem os senhores da luz. Pois a humanidade inteira nesse reino decaído está seguindo os senhores das trevas e nem sequer se dá conta da gravidade das escolhas que fazem. E então deixo-vos mais essa pequena palestra para vossa meditação e aguardo os vossos comentários. Minha intenção é fazer amigos, é dialogar e estar à disposição para aqueles que estão na percepção da grande gravidade que temos vivido, do grande desperdício de energia e de vida que temos vivido, estando servindo o lado obscuro sem mesmo perceber o que fazemos. Eu faço votos de que vossa consciência seja tocada e que percebais de hora em diante o quão patético tem sido o vosso comportar-se e o quão pífia tem sido a vossa escolha em permanecer servindo os senhores do mundo e os senhores da guerra, quando estão disponíveis para nós a palavra, o exemplo, a vida e o ensino de muitos e vários profetas verdadeiros e filósofos verdadeiros que já passaram por essa terra e continuam passando em serviço à grande paz, à grande inteligência, ao Altíssimo e a quem realmente merece o nosso esforço, a nossa vida.
e a nossa atenção. Um grande dia a todos, espero que seja de proveito a vossos seres e inscrevam-se no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima oportunidade.